Olá, um bom dia para você, um ótimo domingo. O Política Cruzada de hoje continua recebendo os parlamentares eleitos e reeleitos aqui da nossa região. Hoje vamos conversar com o deputado federal Wellington Prado, do PROS, que foi reeleito, e com a deputada federal eleita do Progressistas, a primeira-dama de Uberlândia, Ana Paula Junqueira Leão, que está aqui agora conosco no estúdio. Ana Paula, muito bom dia, obrigado pela presença e parabéns pela vitória. Bom dia, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando novamente no Política Cruzada com você, Danilo. Prazer é nosso. Ana Paula, eu tenho feito aqui com todos os parlamentares que estão vindo um raio-x das urnas, do resultado da votação, para a gente entender quais foram os recados que as urnas quiseram nos passar nessas eleições. Vamos começar vendo então o seu desempenho nas eleições de 2022. Essa primeira cartela mostra a votação total que você teve na primeira vez em que disputou a Câmara Federal, foi há 4 anos atrás, em 2018, e agora um crescimento em 4 anos de 24,15% do eleitorado. Em 18, Ana Paula, estreante nas urnas, teve 62.815 votos e agora eleita com 77.990 votos. Vamos ver como é que ficou o desempenho especificamente aqui na cidade de Uberlândia. É a próxima cartela, que mostra exatamente o reduto eleitoral principal de Ana Paula, apesar de ela ser do sul de Minas, mas tem um trabalho político junto com o prefeito Adelmo aqui na região. Então, veja só, em 2018 ela teve 48.839 votos na cidade e agora 67.069 votos, um crescimento de 37% e é também a deputada majoritária entre os deputados eleitos aqui em Uberlândia, com o maior número de votos do eleitor de Uberlândia. Vamos ver a próxima? Eu acho que é a participação. Isso. Quanto que Uberlândia representou na votação total de Ana Paula? 86%, praticamente podemos dizer que Uberlândia elegeu Ana Paula, 86% do total de votos que ela teve. Vamos ver qual é a próxima cartela? Agora a questão da campanha. Em 2018 os gastos foram de 2.284.000, agora 2.350.000, ficou em 4 anos um crescimento só de 2,88%, praticamente o mesmo montante que gastou, muito também em razão do empenho que o partido fez nas campanhas femininas, né? Exato. Vamos ver como é que ficou o custo do voto da Ana Paula. Em 2018, cada voto custou R$ 36,37 e agora R$ 30,13, isso porque ela aumentou o eleitorado em 4 anos, então na divisão diminui o custo desse voto. Ana Paula, eu queria destacar esse número de Uberlândia, porque 67 mil votos em Uberlândia é um número muito expressivo. Você tem uma baita responsabilidade com o eleitor aqui da cidade, né, com essa votação. Verdade, Danilo. Eu agradeço ao público de Uberlândia, às pessoas de Uberlândia, por terem me feito majoritária aqui na cidade. E pode ter certeza que eu vou trabalhar muito, como o Adelmo sempre fez, pela cidade de Uberlândia e por toda a região, mas Uberlândia merece um pouco mais, né? Ana Paula, será que você ficou um pouco frustrada com o seu desempenho na região? Porque eu percebi que nessa última eleição você fez um trabalho de campanha também na região, mais do que foi há 4 anos atrás. Inclusive com algumas parcerias, como, por exemplo, uma dobradinha com o deputado Arnaldo, outra dobradinha com o deputado Leonídio Bolsas na região. E eu vi que essa parceria aí não lhe rendeu tantos votos assim, pelo menos é a leitura que eu fiz. Como é que foi o seu sentimento com esse resultado na região? Olha, eu trabalhei muito no sul de Minas e trabalhei muito aqui na nossa região, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Eu acho que teve um fator que a gente não enxergava, não aparecia nas pesquisas e que acabou atrapalhando muito e levou 2 vagas, né, para o PL, que foi o Nicolas. Sim, né? Sem dúvida. Ele passou a peneira e levou votos. Ele teve em Uberlândia 44 mil votos. Quase a quantidade do deputado Wellington. Uma pessoa Wellington. que praticamente nunca veio na cidade, né? Então foi uma coisa assustadora. Mas eu não fiquei frustrada não, Danilo, juro para você, eu fiquei assim, as minhas 2 eleições, a minha pré de 2018, eu fiquei muito feliz com a minha campanha, com o meu resultado.
eu fiquei a terceira do partido, o partido só fez 2, e fui a 17ª do estado, entendeu? E isso para mim foi muito bom, porque me ajudou a quebrar muito a minha timidez. E agora, na campanha de 2020, eu acho que eu trabalhei mais Uberlândia do que a região mesmo. Então, está dentro da proporção. Do esperado. Do esperado. Agora, de certa forma, a urna está dizendo o seguinte, olha, você precisa trabalhar mais a região para daqui a 4 anos, né? Inclusive, agora com mandato e com ações para a região. Né? Essas eleições, elas mostraram uma coisa muito clara. O que eu vou te dizer? Antigamente, eu não era a favor do fundo partidário. Em 2018, que eu recebi o fundo partidário, eu passei a ser a favor. Por quê? Você é independente, você tem um mandato independente, entendeu? Ele é teu, é do partido. E agora, em 2020, o partido também me ajudou muito na questão. Mas ainda foi abaixo dos homens do partido. Mesmo? Mesmo. Eu achei a quantidade alta, não, a princípio. Foi abaixo dos homens do partido. Principalmente os caciques. Exatamente. Então, ou seja, hoje eu já penso assim, o fundo partidário, a gente tem que rever algumas coisas. Porque ele foi criado para quê? Para manter quem está lá? Como é que a gente tem que ver isso? Sabe, é uma coisa que eu quero dar uma estudada muito forte quando eu chegar lá. E você falando do fenômeno Nicolas, aqui em Uberlândia chama mais atenção ainda por uma razão. O deputado, vereador e deputado eleito do partido dele, Cristiano Caporeso, apoiou mais o Cabo Júnior Amaral. Então, não tinha nem para dizer assim, foi o eleitor do Caporeso que votou no Nicolas. Não foi, porque o eleitor do Caporeso certamente teria votado no Cabo Júnior Amaral. Então, quer dizer, o caso dele é realmente surpreendente. E não só ele, Ana Paula. Outros paraquedistas que também prejudicam essa distribuição de votos em Uberlândia. Eu celebrei aqui com a Dandara recentemente a vitória dela, e celebro a sua, por ter aumentado a nossa representatividade na Câmara Federal. Isso é muito relevante. É muito importante para a cidade. Mas a gente tinha condição de fazer mais se não tivessem esses paraquedistas. Exatamente. E é o que as pessoas em Uberlândia têm que conscientizar. Quanto mais parlamentares tiverem, isso eu falei durante a minha campanha, sabe? As pessoas precisam votar em gente daqui. Porque você vota em candidatos de internet, né? Aí depois você não sabe onde você vai encontrar, você não vai saber aonde localizar, você não vai ter como cobrar, né? E Uberlândia precisa de recurso federal, sim, porque hoje o nosso pacto federativo, a divisão das receitas, ela fica 70% com a União, 20% com o Estado e 10% com o município. Então nós precisamos de recurso para investimento e isso vem através das emendas parlamentares. Uberlândia precisa conscientizar de que nós precisamos ter mais parlamentares de Uberlândia e temos condições para isso. Temos sim. Ana Paula, falando então agora, já comentou aí sobre as emendas parlamentares, eu queria saber como vai ser a sua postura e a postura de seu partido nesse novo governo, no caso, o presidente eleito Lula, que vai entrar aí. Eu ainda não conversei definitivamente com o meu partido, com o meu presidente. Eu estive rapidamente em Brasília, fui resolver algumas questões de gabinete, começar a olhar algumas pessoas para a gente poder estar trabalhando, e conversei rapidamente com o meu líder. E ao líder eu já avisei que, independente da posição do partido, a minha será independente, entendeu? Eu não tenho condições de ser base do atual presidente. Não tenho e não vou, não quero, não tem nada a ver comigo. Porque seria muito estranho para o seu eleitor, diante da sua postura histórica, apoiar o Lula agora. Como também você foi crítica do presidente Bolsonaro, sobretudo no início do governo dele, né? Então, a sua postura na Câmara, você está dizendo que vai ser independente. Vai ser da mesma forma que eu fiz com o Bolsonaro. Entendeu? Eu sou independente, o que for bom para o país, eu vou estar junto, vou estar votando, sem o menor problema. O que eu não concordar, que retroagir, que for contra o país, que for, não vou votar. Entendeu? Isso eu tenho
a minha convicção já, e já avisei isso ao líder. O líder é o Ricardo Barros? O Fufuca. Ah, Fufuca. E qual que tem sido, assim, essas primeiras conversas que você está tendo lá em Brasília, de como que essa bancada vai se posicionar? Já tem alguma inclinação ou, por enquanto, não se fala sobre isso? Não, por enquanto não se fala sobre isso. Nós fizemos uma reunião da bancada, onde foi uma confraternização para os novatos se conhecerem e para os antigos também, né, e agradecer os que estão saindo. Mas não se tocou em comportamento, em questão partidária, base ou não, nada disso foi tocado. E agora a gente vai ter uma reunião, que aí são todas as mulheres, não são só as do partido, mas eu acho que a gente vai ter um momento com as mulheres do partido para saber como vai ser a nossa atuação no dia 14 de dezembro, entendeu? Ana Paula, apesar de você não ter que discutir sobre isso, porque esta Câmara que está discutindo agora, que é a PEC da transição ou do estouro, enfim, o nome não importa. Eu queria a sua avaliação. Se você estivesse lá já, qual que seria a sua posição sobre a PEC da transição que está sendo discutida agora? Olha, eu acho não. Eu penso da seguinte forma, não se pode ter irresponsabilidade. Furar o teto fiscal é inadmissível. Tem que haver, sim, porque foi promessa tanto do Lula quanto do Bolsonaro, o aumento do salário mínimo e a manutenção do Auxílio Brasil. Mas tem que haver um remanejamento dentro do orçamento para que as coisas aconteçam. Furar teto ou dar um ano de prazo, ou não sei o quê, eu não sou favorável, eu não votaria favorável. Nem nessa proposta alternativa que a CCJ já aprovou, de fazer, por exemplo, a exceção do teto por 2 anos? Não. Nem a essa? Não, porque aí vai prorrogando. Vai prorrogando. Você conhece o Brasil, como é que é? E a gente olhar a perspectiva, o próprio presidente Bolsonaro furou o teto algumas vezes. A gente tem que... Mas a gente não pode deixar isso acontecer. Ou rediscutir a âncora fiscal. Exatamente. Qual vai ser a âncora, qual vai ser... Né? Ou a gente rediscute tudo de uma vez, a gente precisa urgentemente fazer um novo pacto federativo, uma reforma tributária que realmente precisa acontecer, não tem mais condições de continuar do jeito que está. O nosso país precisa crescer, né? A gente precisa gerar emprego e renda aqui. Por exemplo, a gente planta café, a Alemanha é o maior exportador de café do mundo, ela pega o nosso café e leva para lá. Por que a gente não faz tudo aqui? Né? Da mesma forma, com tecidos, a gente planta o algodão, vai para a China e volta o tecido. Então a gente tem que começar a gerar emprego e renda aqui, né? Isso é importante. E para isso a gente precisa de uma nova reforma tributária, um novo pacto federativo, porque os municípios estão sendo muito penalizados. Você já falou isso durante a campanha e tem repetido aqui algumas vezes dessa pegada municipalista. E eu acho que isso também está ligado à sua experiência, né, que você teve o tempo todo estando no governo municipal e tudo mais. Como é que você vai defender essa tese, principalmente do Pacto Federativo? Porque eu acho que a reforma tributária já está sendo uma unanimidade, é um assunto antigo e recorrente lá no Congresso. Mas o Pacto Federativo ainda é delicado discutir, porque o governo federal fica com a maior parte do dinheiro. E aí, como é que vai fazer? Olha, a gente tem uma reunião agora, dia 12 e 13 de dezembro, onde a gente vai estar reunido com a Confederação Nacional dos Municípios, para poder rediscutir tudo isso e ver a melhor estratégia para poder estar trabalhando os resultados para o municipalismo, inclusive o novo Pacto Federativo. E vamos lá sentar na mesa, discutir, conversar e ver como é que a gente vai dar andamento nisso, mas que é extremamente necessário. Ô Danilo, a reforma tributária, a gente precisa de uma reforma política, a gente precisa de uma reforma administrativa, mas a gente precisa essencialmente da reforma administrativa e a reforma tributária. Sem essas duas, o nosso país não vai para frente. Trava investimento. Exatamente. Né? E o meu papel é trabalhar pelo bem coletivo, é trabalhar pelo bem do país, do nosso estado, né? Trabalhar pela nossa região, e eu só posso fazer isso com muita responsabilidade. E eu tive um professor, um mestre, né? Que é meu marido, Odeon, que eu sou super fã,
mas que é extremamente responsável com o que ele faz. Então, eu vou agir da mesma forma. Uhum. Ana Paula, como é que você está pensando em administrar essa ligação? O prefeito Odelmo aqui, que você sempre teve um papel muito importante ao lado dele, nas gestões dele e tudo mais, mas agora você vai estar lá em Brasília. Ao mesmo tempo que você também talvez vai precisar da experiência dele, dos conselhos dele lá em Brasília. E aí, como é que vai ficar essa... Nós vamos trabalhar mais junto ainda, vai ser mais coladinho ainda, sabe por quê? Vou te dizer, eu vou precisar muito dele em Brasília, ele vai me ajudar muito, né? Ele vai me orientando, né, conselheiro, vai me ajudar muito. E aqui em Uberlândia eu também vou estar, mesmo de longe, ajudando ele da forma que ele precisar, a hora que ele chamar, vou estar aqui, né, trabalhando, a gente vai trabalhar mais colada ainda. E é engraçado, né, porque geralmente marido e mulher trabalhando junto não dá certo, né? Realmente. Eu e o Nego dá certinho, é a tampa e a marmita. Tanto junto quanto separado? Nossa, vai ser mais junto, não vai ser separado. Tá certo. Ana Paula, você comentou sobre as emendas parlamentares e disse que pretende adotar uma postura independente. A gente sabe que no jogo político isso acaba sendo complicado, no sentido de conseguir que essas emendas sejam liberadas para aqueles que têm posturas mais independentes ou têm uma postura mais crítica ao governo. E aí, como é que você vai administrar isso? Olha, porque Uberlândia precisa das suas emendas. A gente tem emenda impositiva. Tem as impositivas. Eles não têm como mexer. Eles têm que pagar, são obrigados a pagar. E os recursos extra teto, extra não sei o quê, vamos ver como é que fica. Entendeu? Se eu ver que estão liberando para uns e não estão liberando por outros por questões políticas, eu não vou ficar quieta como eu nunca fiquei. Você vai ter que dar o grito, entendeu? Né? Vou ter que dar o grito e vou brigar pela nossa cidade, pelo nosso estado e pela nossa região, né? Eu falei aqui da Dandara, ela também foi eleita agora e a bancada de Uberlândia na Câmara Federal tem 3 cadeiras. O Dandara, Ana Paula e o Wellington Prado daqui a pouco vai estar aqui no Política Cruzada também. Essa bancada já conversou? Pretende conversar? Pretende trabalhar junto? Não, a gente ainda não conversou, mas eu acho que a gente tem que conversar. Eu acho que na época que o Odelmo, o Zaire, até o Gilmar eram deputados, quando se tratava de Uberlândia, eles trabalhavam unidos, né? Independente do que fosse. Cada um tinha a sua área de atuação, a sua forma de trabalhar, mas quando se tratava de Uberlândia, eles trabalhavam unidos. E eu acho que a gente tem que trabalhar dessa forma. Como todo o Triângulo e Alto Paranaíba. A gente, na época do Odelmo, que era o Odelmo, Raul Belém, o Romeu Anísio, o Wagner Nascimento, Arlindo Porto, né, que tinham vários parlamentares, eles trabalhavam muito para a região. Cada um tinha sua área de atuação, cada um tinha a sua localidade, o seu nicho eleitoral, mas quando se tratava de trabalhar pela região, eles eram extremamente unidos. Eu acho que é isso que a gente precisa, independente de questão partidária, de qualquer outra coisa, a gente precisa trabalhar por nossa região, porque nós fomos eleitos para isso. E 3 é melhor que 1. Você falou aí sobre a questão do nicho, e quando a gente coloca assim na mesma mesa o Wellington e a Dandara, a gente consegue enxergar. O Wellington tem pegado ultimamente, dos últimos anos para cá, uma pauta muito voltada para a saúde, para a questão do câncer e tudo mais. Inclusive está na comissão, no grupo técnico de transição nessa área. A Dandara foi eleita com a pauta das minorias, da igualdade, em defesa das minorias, da igualdade racial e tudo mais. E a pauta do mandato da Ana Paula, vai ser qual? Eu vou trabalhar pelo agro, a minha pauta vai ser o agro. Mas, independente disto, eu vou trabalhar muito pela saúde, pela educação, pela mulher, como o Odelmo sempre fez. Meu mandato vai ser espelhado no que ele fez. Entendeu? O Odelmo trabalhou para a agricultura e trabalhou para outras áreas que eram de interesse dos municípios. Eu sou municipalista, então tudo que foi em defesa dos municípios, eu vou estar atuando firmemente. Essa experiência sua, que você já teve acompanhando o Odelmo enquanto ele era deputado federal, inclusive lá na Câmara, já te dá alguma experiência de visão de como funciona aquele bastidor lá e tudo mais.
Você já começou a desenhar estratégias de comportamento, inclusive junto à bancada, junto à mesa diretora, articulações essas que precisam ser feitas, essas conversas com liderança de partido. Como é que você está trabalhando nesse aspecto? Tenho conversado, tenho ido a Brasília, entendeu? Vou agora novamente, a gente tem conversado, tem organizado, já organizei meu gabinete lá com as pessoas, mais ou menos conversado. E assim, um gabinete extremamente técnico, né? Porque lá eu vou precisar de pessoas que me ajudem a resolver os problemas da minha região. Então são pessoas extremamente competentes, está aberto o gabinete para toda a região. Quem precisar está à disposição a partir de fevereiro, né? Porque a gente só toma posse em fevereiro. Mas já começamos, já estamos articulando algumas coisas, principalmente com a bancada mineira do meu partido, que sou eu, o Dimas e o Pinheirinho. Isso. Já estamos começando a trabalhar junto. Ana Paula, um assunto que está ganhando o cenário político de Uberlândia nessa semana foram alguns projetos enviados pela Prefeitura à Câmara, em especial a questão da reforma da Previdência dos servidores municipais. Isso ainda tende a ganhar alguma discussão ao longo desse mês, mas eu queria a sua opinião, porque você foi secretária de governo até outro dia e certamente esse assunto não nasceu agora, já estava sendo discutido há algum tempo lá dentro da estrutura do gabinete. E aí, qual é a mensagem? Por que isso está sendo discutido agora? É uma exigência legal? É uma exigência legal, isso é uma determinação de uma legislação maior. E o prefeito segurou até onde ele pôde. A gente estava sob liminar e a liminar caiu agora. Então esse projeto tinha que ir para a Câmara e ele foi. E está sendo discutido lá, mas é uma exigência legal. Não foi a bel prazer, quero fazer isso, aquilo, não. É por determinação legal. Precisou fazer algumas adequações em razão da reforma previdenciária de 2019, que aconteceu lá no governo federal, é isso? Nós seguramos até agora através de liminar. Agora a liminar caiu, a gente precisava mandar. E essa discussão também lá dentro da Câmara já está sendo feita com a articulação do governo? Sim. Provavelmente. Ana Paula, dentro dessa perspectiva política eleitoral, um parlamentar que é eleito deputado federal majoritário na cidade, ele automaticamente se credencia a disputar as eleições municipais. No seu caso, em específico, nós estamos falando de 67 mil votos em Uberlândia. É um super majoritário, por assim dizer. Você tem a pretensão, à vontade, eu sei que agora, na saída do prefeito Adelmo, teria que pensar melhor porque não pode, você é a esposa dele, a legislação não permite. Mas você tem interesse, desejo, vontade de ser a prefeita de Uberlândia? Olha, em política a gente nunca diz que não, né? Então, vamos ver, quem sabe no futuro. Preparo tenho, vou trabalhar muito, mas quem sabe, agora não. Agora meu foco é a Câmara dos Deputados, é trabalhar para Uberlândia e para toda a região, e o meu sul de Minas também. Mas lá em Brasília. Tá certo. Ana Paula Junqueira Leão, a deputada federal eleita pelo Progressistas aqui de Uberlândia, falando conosco. Ana Paula, muito obrigado pela sua presença, eu espero te receber aqui outras vezes para a gente discutir as pautas do Congresso Nacional e os assuntos de interesse de Uberlândia, viu? Eu que agradeço, Danilo, pode me chamar que eu venho sim a partir de fevereiro. Entendeu? Inclusive trazer notícias boas para a cidade, se Deus quiser. Tá certo. Muito obrigado. Obrigada a você. Você de casa não sai.